também dentro da família, me casando, tendo meus filhos e tudo mais. Era um sonho que eu sempre tive desde garoto, então não dava, né? Mas eu tive uma participação até bem considerável na Igreja Católica, tenho assim muito carinho, muito apreço. Tenho um amigo, inclusive, que talvez esteja até ouvindo, meu colega da antropologia na UF, né? O padre Gilmar também, uma pessoa muito querida nossa. Mas eu sempre fui católico. Depois, aos 20 anos, eu tive uma experiência muito forte com Cristo, né? E, na verdade, eu tinha uma vontade muito grande da igreja evangélica. Eu assisti alguns programas de televisão e tal, mas eu ouvia muitas coisas negativas em relação à igreja evangélica. Então, isso me deixava com o pé atrás. Então, eu assistia o programa Renascer, do Silas Malafaia, que tinha na época o programa e tal. Isso foi em que ano, mais ou menos? Isso 85, 84, 85. Até que veio morar na minha rua um rapaz, o Marcos, não sei nem se ele está ouvindo, hoje ele mora no Rio de Janeiro, e eu fui procurá-lo, vi que ele era crente, uma Bíblia na mão, então eu falei, esse cara é crente. Eu comecei a fazer várias perguntas ao Marcos. E o Marcos, algumas perguntas ele não conseguia me responder. E ele foi me dando alguns livros, revistas da Mocidade da Igreja Batista e tal. E aí eu fui lendo aquele material todo e praticamente tive uma conversão dentro de casa lendo. E ele marcava comigo para ir à igreja com ele, sempre acontecia uma coisa. Um dia fui jogar futebol, me machuquei, outro dia foi uma dor de barriga, parecia uma desculpa de quem não queria a igreja. Certo. Mas sempre era um problema que acontecia. Até que finalmente eu fui a um culto matinal na primeira igreja batista de Niterói. E foi realmente um momento assim, muito especial. Eu já voltei para casa querendo falar para as pessoas do que eu conhecia ali, entendeu? Então tinha um professor de escola dominical, nota 10. E também o pastor Fanini, que para mim foi muito importante também. Fanini marcou uma geração, uma grande geração, né? Com as suas influências, pregações. Eu me lembro que ia muito a congressos que eles faziam, né, da Igreja Batista, mas os batistas, inclusive aqui de São Gonçalo, eles eram bem mais unidos nisso, naquele período, década de 80, 90, sim. Eles realizavam conferências evangelísticas em Brizolões. Eu me lembro que eu assisti muito Fanini pregando nesses encontros, eu ainda bem garoto, sim. Né, como eu me lembro de detalhes. Então o Fanini, ele realmente influenciou uma geração muito boa, uma geração com muitas influências fortes de conversão na vida de muita gente naquela época. Correto. E teve uma pregação dele que para mim foi assim um momento crucial, né? Ele pregou sobre Gálatas capítulo 6, né? O que o homem semear, isso também ceifará. Então um sermão muito prático, ele conseguia falar de maneira muito simples, todo mundo entendia muito bem, mas ao mesmo tempo a mensagem tinha uma consistência. E aquele dia para mim foi um divisor de águas, aquela pregação dele. E antes do falecimento do Fanini, eu tive o privilégio de encontrá-lo na praia. Eu caminhando, ele caminhando com a esposa dele, e eu comentei com uma pessoa que estava ao meu lado, e o pastor Fanini? E aí ela foi, a esposa ouviu e falou, Fanini, tá falando seu nome ali. Aí eu virei, me aproximei dele e tive o prazer de poder falar para ele que eu hoje era pastor e tudo mais. E a importância que ele teve também na minha vida, principalmente naquele primeiro estágio ali na Igreja Batista, que eu fiquei pouco tempo, porque logo na terceira semana, mais ou menos, eu migrei para uma igreja perto da minha casa, que morava no Fonseca, e aí passei a participar da igreja de Nova Vida do Fonseca, que foi um período assim para mim extraordinário também, onde eu construí amizades que eu carrego até hoje, pessoas maravilhosas, um ambiente assim, de comunhão muito grande. Foi uma época maravilhosa. Lá também ligou para nós aqui ainda agora o Ronaldo Briscos, né? Isso. Pastor hoje da Igreja Nova Vida do Galo Branco. Ele foi muito importante também para minha vida, me deu muita oportunidade. A gente fazia um programa na rádio, eu participava às vezes com ele desse programa, chamado Programa Fruto da Luz, na Rádio Relógio Federal. E era muito legal também, um tempo muito importante para nós, uma cidade bem grande ali no Fonseca. Então, inicialmente foi isso que aconteceu. Eu era católico e aí tive um interesse muito grande pela igreja evangélica, por aquilo que eu assistia. Depois essa ideia equivocada que eu nutria, achando que a igreja não era muito legal por conta do que eu ouvia, essa ideia passou e finalmente eu fui para a Igreja Batista e dali para a Nova Vida, onde eu fiquei um bom tempo também na Nova Vida, muitos anos ali. E posteriormente eu fui para a igreja Cristã Apostólica,
uma igreja também muito legal, que era uma igreja que saiu da Nova Vida, né? E aí eu passei a participar dessa igreja, uma igreja com muitos jovens na época, era a igreja do momento, nos anos 90 aqui em Caraí, né? Parece que cada época existe uma igreja que é aquela igreja, né? Era essa do Vilaça? Do Luciano Vilaça, isso, entendeu? O pastor isso. Na época também fazia parte, o pastor... Kleber Lucas era de lá também, não é? Kleber Lucas também, pastor Renato Vargens, que inclusive celebrou meu casamento, né? Juntamente com o pastor Luciano. Então foi um período muito rico também de crescimento espiritual. Ali aflorou bastante também a minha ideia teológica reformada, né? Isso cresceu bastante. A gente tinha uma influência grande na igreja da pessoa do pastor Caio Fábio, o reverendo Caio Fábio na época. Estudei na Vinde também, do Caio Fábio. Então, esse contato com a teologia reformada se deu naquele período. Até que em 2000 eu passei para a igreja presbiteriana do Brasil, especificamente a igreja do Barreto, onde eu congreguei também durante algum tempo. Naquela oportunidade, inclusive um grande amigo meu se tornou pastor daquela igreja, o reverendo Glauter. Então, o reverendo Glauter é um expositor maravilhoso da palavra, um amigo muito caro para mim, né? Então, foi muito importante também esse período. Que trajeto legal. E daqui a pouco, aproveitando essa deixa aí sua, eu percebi que houve um processo, né? Houve um processo. Veio ali da simplicidade da conversão, do encontro com Jesus, sim, obra pura do Espírito Santo. Sim, com certeza. Trabalhando no teu coração. E daqui a pouco você começa a ter um encontro pela intelectualidade. Sim, correto. Um aprofundamento, né? Alguém te forneceu livros, te forneceu umas revistas, material, literatura, e você começou a ler, e aquilo foi mudando ainda mais teu coração, tua vida, até que você se encontrou com a teologia reformada. Perfeito. E foi, eu tenho para mim, eu penso assim, depois a gente vai falar sobre isso, depois da música que a gente vai ouvir agora, que quando a gente encontra com a teologia reformada, eu acho difícil de voltar atrás. Perfeito. Eu acho, né? Na minha concepção. Eu, para mim, tive um encontro com essa teologia reformada. A gente está divulgando esse modo de pensar também aqui na rádio. E é difícil retornar. Exato. Porque são conexões perfeitas que existem entre elas, né? São várias informações ao mesmo tempo que diz uma única mensagem, que aponta para o Cristo vivo, para a soberania de Deus, sim. Para o destino, né, de todo homem, que é glorificar a Deus e amá-lo para sempre, honrá-lo para sempre. Sim, perfeito. E quando a gente compreende isso, como você compreendeu e tantos outros irmãos compreendem, é um marco na vida da gente. Mas a pergunta seria, que a gente vai responder depois da música, da sua conversão, que você gosta de ouvi-la, que é o Amigo com o Sérgio Lopes, né? Sim, perfeito. Eu vou ouvir, já está no ponto ali. A pergunta seria, pastor, qual é a importância do desenvolvimento intelectual na vida de um pastor? Perfeito. Né? Por quê que eu vou perguntar isso? Porque normalmente as pessoas dizem, não preciso ler e estudar, já basta a Bíblia, eu vou ler a Bíblia, eu vou lá e prego. Eu leio a Bíblia, o Espírito Santo me usa, o que Deus mandar eu estou falando. Sim. Normalmente a gente tem esse pensamento. Esse pensamento é bom? Esse pensamento é ruim? É o que a gente vai discutir daqui a pouquinho. Certo. Tá bom? Vamos lá? O Amigo com o Sérgio Lopes, oferecimento aí do nosso querido reverendo, e essa música marcou também a sua vida, né, pastor? Marcou muito. Vamos ouvir essa canção linda aí. O amigo que eu encontrei me surpreendeu. Quando todos me deixaram, ele me acolheu e sarou minhas feridas, das algemas me livrou. Lhe falei do meu dilema e ele me escutou. Lhe falei do meu passado e me perdoou. Isso teve um alto preço que ele já pagou.
céu a própria vida Você também, se quiser, pode mandar o seu alô especial. Nosso telefone do WhatsApp já está liberado, como sempre. O WhatsApp não fica ocupado, né? É o 98626-5146. Anota aí, 98626-5146. 98626-5146. Estamos aqui com o reverendo Carlos Henrique. E quem está mandando alô especial para todo mundo aí é a Cristiane, do bairro Merinda, mandando alô especial para sua família. O Edilson, do Porto do Rosa, dizendo que está ligadinho também na entrevista. Tem o Ramon, do Galo Branco. Um grande abraço, Ramon, um grande músico. Ó. A Jocenilde, também ligada com a gente. Tem o Lomar, morador também aqui de São Gonçalo. E hoje eu quero parabenizar a nossa querida Radassa por mais um aninho de vida. Parabéns, Radassa. Deus te abençoe. Beijo no coração aí, tá bom? E se você quiser mandar mais, só ligar pra gente ou então mandar pelo 98626-5146, é o nosso WhatsApp aqui do nosso Bom Dia 105. Muito bem, meu queridão, vamos continuar. Vamos lá. Pastor, eu soube aqui entre linhas que você já tocou cavaquinho. Pode chegar perto aí para poder ficar bem. Aí tem que falar bem pertinho mesmo. Sim. Que você já tocou cavaquinho e inclusive tem uma matéria sua na revista Veja sobre isso, e foi o primeiro grupo de samba evangélico de 1994. Que história é essa, pastor? O que acontece é o seguinte, na época eu fazia parte da Igreja Cristã Apostólica na época, e junto com alguns amigos, Luizinho, Paulinho, Flavinho, enfim, a gente teve essa ideia de formar um grupo de música popular brasileira para tentar comunicar o evangelho em alguns lugares onde de repente a igreja não conseguia de repente um espaço. Então nós tocamos em praças, clubes, fizemos vários Você trabalhos. tem ainda algum áudio dessa época? Gravou alguma coisa? Vídeo? Nós temos um áudio, um vídeo na verdade, que está até no YouTube, entendeu? Se você procurar com carinho lá, Raça Eleita 1994, você vai achar, entendeu? Tem lá um vídeo. Que legal. Muito legal também para se assistir. E na época nós saímos na revista Veja, no Dia, no Fluminense, e nosso trabalho deu muito fruto, entendeu? Embora um trabalho diferente, né? Um trabalho que hoje seria chamado até de um trabalho missional, né? Porque a gente se valia da cultura, do que há de bom na cultura, para comunicar a mensagem cristã. Mas você fez uma pergunta aí muito importante, que foi sobre a formação intelectual. Isso. Pastor, a gente vai voltar a esse ponto, porque a formação intelectual de um ministro parece ser muito importante, mas tem aqueles que dizem que não. Eu queria te ouvir um pouco nisso. Eu entendo que é muito importante uma boa formação, entendeu? E digo a você, eu tenho uma influência muito grande depois da minha conversão e até mesmo quando eu adotei essa concepção mais reformada, eu tenho uma influência muito grande dos puritanos, né? Então os puritanos, eu gosto muito da literatura puritana, gosto muito de ler os puritanos. E uma das ideias que eles tinham era que o ministro deveria ser alguém com conhecimento não apenas restrito à questão teológica, valorizando a teologia de maneira muito significativa, mas ao mesmo tempo também entendendo que o pastor precisa ter uma formação geral, entendeu? Então agregar novos saberes, novos conhecimentos. Então eu entendo, dentro da minha forma de pensar, que é muito bom quando aquele que se sente vocacionado, ele se torna também alguém profundamente estudioso, né? Então eu também tive um pastor muito jovem, mas que era para mim um exemplo de postura como homem de Deus e também como estudioso da palavra, que foi o reverendo João Paulo. Foi pastor da igreja presbiteriana de Caraí, na qual eu fui membro, né, durante alguns anos. Ele foi também um incentivador para mim, né? Ele sempre me dava oportunidade de pregar e me incentivou muito nesse meu chamado para o ministério pastoral. E ele para mim é um exemplo de dedicação, um homem muito culto, embora muito novo, mas profundamente estudioso, muito bem formado. E então eu vejo que de fato há uma necessidade, um aprimoramento. Eu vejo que tem muita gente boa no ministério, mas que poderia
ter a simplicidade de ir ao seminário, de comprar boas literaturas para se aperfeiçoar, porque alguns estão anunciando algumas coisas equivocadas até, eu acredito que por falta de conhecimento, entendeu? Então, eu acho muito importante o estudo, ter algum mentor espiritual, ter alguém que te oriente sobre o que ler, o que se deve ler, né? Um outro nome que eu não posso também me esquecer, porque a gente sempre, quando cita nomes, a gente incorre no erro de esquecer alguém, né? Então, outra pessoa também que eu tenho um carinho assim muito grande, um apreço, o reverendo Miguel Elias, da Igreja do Paraíso, Elias, né? Grande amigo. Então, uma pessoa que me deu muitas oportunidades também, quando eu nem era seminarista ainda, né? Então, ele já via em mim um conhecimento, que eu sempre fui autodidata, porque eu sou egresso de uma igreja pentecostal, que na época não tinha essa cultura do vocacionado ir para um seminário formal. Verdade. Entendeu? Verdade. Era assim que funcionava na Nova Vida naquela época. E por sinal, eu cheguei a ingressar num seminário e tive que deixar o seminário porque o pastor não aceitava que nós estudássemos num seminário. Graças a Deus hoje a coisa mudou, né? Enfim, a igreja hoje está tendo uma vertente, principalmente a cristã de Nova Vida, né? Do bispo Walter, com esse apreço pela teologia e pela teologia reformada, pela boa teologia. Então eu vejo que é de suma importância que o pastor seja um estudioso, que ele seja um homem bem informado e que, se possível, que ele depois de um tempo retorne à universidade, para ele saber o que está acontecendo na faculdade, quais são as ideias, os pensamentos, para ele poder também interagir e ter uma resposta para a sua comunidade, para os seus jovens também. Hoje um dos temas atuais que existe no meios acadêmicos em relação à teologia é a teologia pública, né? Que até tem um livro do teólogo público do Van Hooser, que é um livro extraordinário que a gente até indica aqui para quem quiser, se eu não me engano, da editora Vida Nova, Teologia Pública de Van Hooser. E esse livro, pastor, ele trabalha exatamente o que você acabou de dizer, que é essa dimensão pública do pastor. Sim, perfeito. Porque a gente pensa que o pastor, ele é pastor de uma igrejinha, não. mas não é. Não é só a igrejinha que chama ele de pastor. Sim. É a comunidade. É a comunidade. E ele precisa estar apto, né, para poder dialogar sobre política, dialogar sobre família, dialogar sobre violência, sobre questões sociais, da sua própria comunidade. Eu ouvi uma vez, eu fui no projeto Água da Vida, lá do Leclerc, você deve conhecer. Sim, conheço bem. E uma vez eu ouvi um dos pastores dizendo lá nas exposições da Escritura, ele disse que eu não sou pastor da minha igreja apenas, eu sou pastor da minha cidade. Sim. Então ele se via assim. Então ele percorria os lugares, as ONGs e tudo quanto é lugar onde tinha a aglomeração de pessoas, para saber do que estava se tratando. Sim. E o quanto ele estava por fora de todos os assuntos da sua própria realidade comunitária. Então ele caiu dentro dos estudos, voltou à universidade, como você falou, começou a estudar sociologia, antropologia, e foi lendo, e hoje, graças a Deus, ele é um pastor que atende às necessidades não só apenas da igreja, mas também da própria cidade dele, né? O Wesley dizia, né, que o mundo é minha paróquia, e então no trabalho pastoral você lida com pessoas de todos os tipos, você também é um incentivador de novas vocações, você também tem a condição de motivar pessoas a crescerem profissionalmente, intelectualmente. Hoje eu tenho pessoas que, pela graça de Deus, pude incentivá-las e hoje elas já estão cursando uma faculdade, um curso superior, né? O pastor também tem a demanda de atender, por exemplo, a um convite de um empresário para a inauguração de uma loja. Então, ou seja, ele atende não somente as pessoas da própria comunidade, mas também as pessoas no entorno, né? Exatamente, você vê a importância disso. Legal, legal. Bom saber que você tem esse caminho e está incentivando a gente a permanecer nesse caminho. Pastor, um dos grandes agravantes que tem acontecido hoje no meio dos pastores, principalmente lá nos Estados Unidos, pelo menos, ano passado, foram 5 pastores batistas que tiraram a sua própria vida. E agora, recentemente, tivemos um caso também no meio presbiteriano, de um pastor que se suicidou. Como que você vê isso também? Perfeito. Olha,
que eu entendo é o seguinte, eu vejo que a vida pastoral, ela geralmente é uma vida um tanto quanto solitária, né? Eu, graças a Deus, tenho alguns amigos pastores, são amigos todas as horas, que eu posso me abrir com eles quando eu tenho uma necessidade maior. Eu ligo para eles sem nenhum tipo de constrangimento. Tem alguns líderes que são mentores espirituais, são pessoas que eu posso confiar quando há uma necessidade, uma demanda. E tenho também alguns amigos mais próximos, pessoas que não são do ministério, mas são amigos muito caros, pessoas bem próximas a mim, que são pessoas também que eu abro o coração, que eu posso falar de mim e me expor também. Porque às vezes o ministério pastoral, inclusive agora eu comecei a ler um livro, que me falta agora o título do livro agora, mas do Ricardo Agreste, em que ele fala muito sobre as esperanças e as frustrações do ministério pastoral, né? Então você, por exemplo, vive às vezes, como acontece não só comigo, mas com todos os pastores, você tem de repente uma pessoa que chega na sua igreja e você aposta tudo, você ora por aquela pessoa, e às vezes aquela pessoa vai embora sem nem mesmo te dizer adeus, né? Então isso machuca profundamente, porque você assistiu, viveu todas as demandas daquela pessoa, né? Então é uma coisa que fere, que machuca bastante também, essas apostas que você faz, esse cuidado pastoral que você exerce. Vejo também que às vezes nós somos procurados muito para ouvir aquilo que é de ruim, os problemas das pessoas, entendeu? As suas frustrações, as suas crises. Eu sei que isso faz parte do ministério pastoral e o pastor tem que estar pronto para isso. Mas eu tenho procurado incentivar também as pessoas a contarem para nós também as bem-aventuranças, as alegrias, as felicidades, as conquistas. Pastor, você falou uma coisa interessante desse vínculo que que os pastores, né, acabam assumindo com a própria igreja ou com as pessoas que vão se aproximando. Esse sistema que a gente vive hoje, ele está cada vez mais individualista. E o que acontece nesse processo? Acontece que isso vai matando aqueles que querem viver mais em comunidade, em viver mais em comunhão verdadeira. E às vezes as pessoas não acreditam que há pastores que amam as suas ovelhas. Ai, como amam. E o outro lado, os pastores também, por não preferirem adoecer, eles acabam criando uma autodefesa, também se tornando um individualista. Eu até entendo o seguinte, alguns até optam por essa postura um pouco mais distante, creio eu que para não mostrar tanto a sua própria humanidade, porque também se cria uma ideia incorreta de que nós sejamos perfeitos, que o pastor é alguém que não tem defeito, não erra em nada, não falha em nada, quando isso não é verdade. Nós somos pessoas, né? E o ser humano é muito complexo, o ser humano também tem suas qualidades e também tem suas deficiências. Eu opto no meu caso por estar bem próximo às pessoas. Eu só não tenho intimidade maior com quem não deseja ter intimidade maior. Tem pessoas também assim hoje. Então você não é daqueles que invade a privacidade das pessoas também não. Porque às vezes eu não sou pastor, eu tenho que estar junto, eu tenho que estar junto. Se não quer, você recua. Não, se não quer, não dá. Agora, mas as pessoas que querem, a gente interage bastante. Né? Dá amor, atenção, cuida, ora, se preocupa. Então, a gente sofre também quando há uma ruptura nesse relacionamento, quando há uma frustração até de uma parte ou de outra, né? Nós também falhamos. E então eu vejo que isso vai também adoecendo. O ministério precisa ter também alegria, ter esperança, né? Então eu vejo que uma das coisas que nós precisamos fazer como ministros também é nos alegrar, festejar, que os membros também compartilhem conosco das suas vitórias, das suas conquistas. Só para falar uma coisa um pouco engraçada, mas já aconteceu comigo, por exemplo, de uma irmã me pediu uma oração porque queria muito ter alguém com ela, um namorado, por exemplo. E a gente orou e continuava orando, e a pessoa já estava namorando e a gente não sabia, né? Que ela estava namorando. E a gente orando ainda por ela. Ou seja, não há uma resposta, né? Não há, às vezes, uma resposta daquilo que de bom aconteceu com o nosso irmão. Ele conseguiu abrir uma empresa, ele conseguiu, de repente, passar numa universidade, encontrou a sua cara metade, está feliz da vida. Essas coisas têm que ser compartilhadas, né? Exatamente. Dentro da comunidade.
E às vezes isso não acontece, né? E às vezes não acontece. Não acontece, a gente só fica carregando fardos pesados de todo mundo, mas também eu acho que é meio utópico você querer que isso aconteça, você não acha? Não é meio utópico, assim, a gente fica esperando que essas coisas aconteçam, porque normalmente não acontece. Eu acho que o pastor, você não acha que o pastor deve estar preparado para isso? Que inclusive uma das frustrações é essa, né? Uhum. Você esperar que haja gratidão ou companheirismo na mesma proporção que você dá. Eu vejo que há uma necessidade de nós nos relacionarmos de uma maneira mais integral, né? Então isso envolve todas as coisas, alegrias e tristezas, né? Então eu acho que chorar com os que choram e alegrar-se com aqueles que se alegram também. Então eu vejo que o evangelho tem que ser um evangelho de esperança. A teologia reformada não é uma teologia triste, não é uma teologia que deixa o homem engessado, não. A teologia reformada, ela aponta para um caminho de crescimento, de desenvoltura, de felicidade também. Então eu vejo que a comunidade, ela deve ser uma comunidade alegre, na qual se partilha tanto as dores como também as esperanças e as alegrias. Temos que falar mais de alegria, né? Maravilha, maravilha. Pastor, quem está ligado conosco, mandando um abraço especial aí, inclusive a gente vai ouvir a próxima canção agora, é oferecimento a toda essa turma aí, ó. A Antonieta, ela manda um comentário para nós aqui no site dizendo: eu quero mandar um salve para todos que curtem essa rádio maravilhosa. Obrigado, Antonieta. Beijo no coração. A Gabi também manda um comentário dizendo: alô, galera, estou curtindo essa rádio maravilhosa. Show de bola. A Jo, da Avenida Maricá, oferece a próxima canção agora para a Bárbara e também para Ana Aparecida. Não somente ela, mas a Tereza da Trindade, ligadinha com a gente. Só Tereza e Aldina, né? Aldinha, estão ligadas aqui na 105. Valeu, gente. Vão ligando e participando. Quero dizer de novo o nosso telefone. É o 98626-5146. Tá aqui para quem tá ao vivo no nosso web aí, ó. 98626-5146 é o telefone do WhatsApp para você mandar o alô. Bom dia, 105. Bom dia, 105.